A verdade que ninguém fala pra você é: você não é burro em matemática. O que te impede de aprender a matemática é a forma como você tentou a vida inteira. Na escola eles te ensinam apenas uma decoreba para a prova, não a tornar essa matéria muito mais fácil. Aqui tem uma coisa que quem fala pra você cobra muito dinheiro. Você pode tornar a matemática tão fácil e aprender tão rápido que vai parecer mágico. Então pegue uma caneta e um papel para anotar tudo que eu vou falar nesse vídeo, porque depois dele você vai conseguir tornar a matemática uma brincadeira de criança. O primeiro de tudo, por que você tem dificuldades? São dois grandes motivos. O primeiro deles, o seu cérebro não gosta de se sentir travado. Quando você vai aprender algo novo, você vai sentir dificuldade. E como nós estamos viciados em dopamina barata, quando nos deparamos com algo que é difícil, nós logo queremos desistir para fazer uma outra coisa que seja mais prazerosa, como por exemplo comer e assistir vídeos curtos na internet. O segundo motivo é a cultura de que matemática é difícil. Somos ensinados desde criança que matemática é um bicho-papão, inclusive na escola. E apenas quem é absurdamente inteligente vai conseguir aprender. O que acontece? A maioria das pessoas acaba criando um bloqueio mental, achando que nunca vai conseguir aprender essa matéria. Então, se desde pequeno você é acostumado a acreditar que não vai conseguir aprender matemática porque é muito difícil, o que vai acontecer é que você vai desistir na primeira dificuldade. E isso tudo me lembra um caso clássico. Por décadas, acreditavam que era impossível um ser humano correr uma milha abaixo de 4 minutos. Médicos, treinadores e atletas diziam que o corpo humano simplesmente não aguentaria. Até que um dia, Roger Bannister quebrou esse recorde. E o mais impressionante, poucas semanas depois, vários outros atletas também conseguiram. O que mudou? Nada no corpo humano. Mudou a crença. A matemática é a mesma coisa. Quando você acredita que não nasceu para aprender matemática, o seu cérebro desiste na primeira dificuldade. Então o passo inicial é você quebrar essas crenças que não te ajudam, na verdade só te atrapalham. E como fazer isso? É simples. Todas as vezes que aparecer um pensamento dizendo que você não consegue aprender matemática ou que ela é muito difícil, que você tem que desistir, faça automaticamente o seguinte raciocínio: eu posso sim aprender matemática. Isso é apenas uma crença que está tentando me bloquear, mas eu consigo aprender, basta utilizar o método correto. Na sequência, você precisa entender o seguinte: a matemática, embora muitas pessoas acreditem, não é uma matéria, mas sim uma habilidade. Por exemplo, fazendo uma analogia, você espera se tornar um fisiculturista no primeiro dia de academia? Obviamente que não. Então por que você esperaria se tornar um expert em matemática com apenas um dia de estudo? Obviamente não tem como. Então entenda que é um processo. Então, para conseguir aprender matemática muito mais rápido, de maneira eficiente, que até parece legal, vou mostrar para você agora 5 passos que você pode seguir de maneira simples para conseguir tornar a matemática muito mais fácil. Passo número 1: não se sobrecarregue. Muitos alunos querem sair de não estudar nada para estudar muito de um dia para o outro. Isso, obviamente, é muito propício para você desistir. Você pode organizar o seu estudo da seguinte forma para tornar ele muito mais fácil. Estude um tópico por dia de estudo. 30 primeiros minutos para entender os conceitos básicos com aulas e anotações, 45 minutos para treinar em exercícios básicos, geralmente aqueles que já estão resolvidos no material ou na aula, e 30 minutos para se desafiar resolvendo problemas mais complexos. Dessa forma você treinará a matemática de maneira direcionada e conseguirá tornar ela muito mais simples. Passo número 2 é revise periodicamente. Se a gente aprende alguma coisa hoje e passa 2, 3 semanas sem revisitar, sem treinar, sem testar de alguma forma, o que vai acontecer é que a gente vai simplesmente esquecer de tudo. E isso acontece porque o nosso cérebro busca economizar energia, então ele acaba se livrando de coisas que não são tão úteis. Se você não revisitou, ele vai achar que isso é inútil e vai eliminar. Por isso que você pode fazer o seguinte: estude um dia, depois de 3 dias faça algumas questões por 20 minutos, resolva questões de nível médio e difíceis. Após 10 dias, refaça mais algumas questões por mais 20 minutos. Resolva apenas questões difíceis. E se tiver muita dificuldade, tire 20 minutos para revisar conceitos teóricos daquele assunto. Eu recomendo você anotar tudo isso em uma agenda logo para que você não esqueça. Se você pensa, não, eu vou ficar lembrando que eu tenho que estudar, obviamente você vai esquecer. Então, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, anote na sua agenda para você não esquecer. E assim também liberar o seu cérebro para se preocupar com outras coisas. Quando você repete esse processo da revisão espaçada dessa forma dos 3 dias, 7 dias e assim por diante,
funciona como se você estivesse tatuando aquele conhecimento no seu cérebro. Por exemplo, porque você não esquece como andar de bicicleta, porque você vive praticando. Agora, se você aprender um dia e depois nunca mais praticar, obviamente você vai esquecer. Passo número 3. Pratique sem consultar. Segundo estudos científicos, o seu cérebro grava melhor uma informação quando você se esforça de verdade para tentar lembrar. Nosso grande problema é que quando não lembramos logo de alguma coisa, imediatamente consultamos a internet para conseguir lembrar mais rapidamente. E isso, obviamente, dificulta a gente gravar aquela informação. Então, aqui a recomendação é, depois de 3 dias que você estudou um assunto, coloque também 20 minutos, 10 a 20 minutos, para você escrever tudo que sabe em uma folha de papel. Então, você vai pegar um papel, vai escrever tudo que você sabe sobre aquele assunto que você estudou alguns dias antes, para que dessa forma você se force de verdade a relembrar o que estudou. E tudo aquilo que você relembrar vai ser como se você estivesse tatuando aquele conhecimento no seu cérebro. Você vai gravar de verdade e nunca mais vai esquecer. Passo de número 4. Acabe com a procrastinação. Quando nós precisamos estudar muitas coisas, nós desistimos facilmente, porque o nosso cérebro, quando ele vê algo que traz muita dificuldade, ele força você a procrastinar, porque ele não quer esforço, ele quer economizar energia. Então, se você pensa, eu tenho que estudar 5 horas de matemática nessa tarde, existe uma grande probabilidade de que você pegue o seu celular e vá fazer outras coisas. Por isso que ao invés de você pensar em estudar por 2, 3, 4 ou 5 horas, coloque um cronômetro para você estudar apenas por 10 minutos. E quando der esses 10 minutos, você já estará no ritmo estudando, já vai ter saído da inércia do repouso e assim vai conseguir estudar por 2, 3, 4, 5 horas com muito mais facilidade. Então o grande problema não é você estudar por muitas horas, mas sim começar. Passo 5, mas não menos importante, as mini tarefas. Obviamente vão ter alguns dias que você não vai conseguir estudar, seja por algum imprevisto, seja por alguma outra coisa que você precisa fazer naquele dia, e assim você não vai conseguir dar sequência à sua rotina de estudos, de estudar por 2, 3 horas em determinados dias. O que você pode fazer nesse tipo de situação para não cortar a sua rotina é você estudar por menos tempo. Porque o mais importante não é necessariamente você estudar todos os dias ou dia sim, dia não, mas sim você estabelecer uma rotina de estudos para que isso se torne um hábito e assim você consiga fazer por mais períodos para aprender aquele assunto de verdade. Então, o que eu recomendo nesse tipo de situação, onde em algum dia em específico você não vai conseguir estudar, eu recomendo você estudar por pelo menos 10 a 20 minutos, fazendo alguns exercícios de nível fácil, médio ou até mesmo difícil. E dessa forma você consegue pelo menos cumprir aquela tarefa nesse dia e assim nos próximos dias onde você vai conseguir estudar, você não procrastina novamente. E é aquele negócio, se um dia você procrastinar, no outro dia você já vai ter o motivo de ter procrastinado anteriormente e assim vai se tornar mais fácil você procrastinar. Agora, se você não tenta procrastinar, ou seja, se você tenta de alguma forma ir contra a procrastinação, você consegue estabelecer essa rotina e assim você vai conseguir estudar mais vezes e dessa forma, com certeza, vai consolidar o seu aprendizado na matemática. Então, basicamente, se você fizer tudo isso que eu falei nesse vídeo, vai se tornar impossível você não aprender matemática. E lembre-se sempre, construa a mentalidade de que você realmente pode aprender matemática. Você tem que acreditar que isso é possível. Não dê ouvido às outras pessoas. Por exemplo, se as outras pessoas falarem para você que você nunca vai conseguir ter sucesso financeiro, você vai acreditar nisso e vai desistir? Eu recomendo você que não. Por isso, construa essa mentalidade de que você pode aprender matemática, porque qualquer pessoa pode. Ela é uma habilidade. Basta você dedicar o seu tempo de maneira direcionada e específica para assim construir um aprendizado e tornar essa matéria muito mais fácil. Eu já sou professor de matemática há muitos anos e eu vi muitas pessoas que não sabiam simplesmente somar uma fração dentro da faculdade de engenharia, mas com esforço de maneira direcionada eles conseguiram. Então você que está assistindo, com certeza também pode aprender. Aplique esses passos, coloque essa mentalidade na sua cabeça que você vai conseguir. E você que está assistindo esse vídeo, se vai prestar a prova do Enem, eu convido você a conhecer o meu curso de matemática para o Enem, o Potência Matemática. A nossa plataforma tem todo o conteúdo cobrado na prova do Enem de maneira prática e direcionada, com dezenas de simulados para você testar os seus conhecimentos
com questões inéditas, tem mais de 1000 exercícios resolvidos, tem grupo de dúvidas comigo no Telegram para tirar todas as suas dúvidas e muitos outros benefícios por um valor super acessível. Então aproveite essa grande oportunidade e conheça o curso Potência Matemática. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse vídeo e que façam um bom proveito desse conhecimento para conseguir aprender a matemática de verdade. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para aprender mais conteúdos de matemática e, obviamente, mande para o seu amigo que precisa aprender matemática.